A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque às eleições e pré-candidaturas. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai decidir em março se a Cascatinha continua ou não na operação em Petrópolis. Devido a esta situação, a empresa continua operando até o dia 5. Foi aprovado o projeto de lei que incentiva a prática do fute-mesa em Petrópolis. O texto segue para o Executivo após ser aprovado em sessão na última terça-feira. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro discutiu na última quarta-feira os contratos de concessão de empresas de ônibus em Petrópolis, entre elas da Cascatinha, e a gente traz a atualização para você. E a Receita Federal alerta o microempreendedor sobre o erro na declaração anual. O prazo para entrega obrigatória vai até o dia 31 de maio. Além disso, o TSE também discute, além das questões da Cascatinha, outros temas importantes em relação ao município. Além dos ônibus em Petrópolis, outros temas como o lixo também foram destaque. O diálogo com o objetivo de acompanhar possíveis nomes para o Executivo e Legislativo. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais que você já conhece, TV Correio da Manhã no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com. Você é muito bem-vindo para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação e, é claro, opinar também sobre os temas e assuntos que são abordados aqui no Correio Petropolitano Debate. Bom, a gente já começa essa edição, claro, falando sobre os ônibus. Após manifestação e paralisação promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis e trabalhadores da Aviação Cascatinha, o desembargador Edson Vasconcelos, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, suspendeu a decisão da 4ª Vara Civil, de forma que os ônibus da empresa Cascatinha poderão continuar circulando normalmente na cidade. No entanto, o assunto vai voltar a ser debatido no colegiado no dia 5 de março, no qual o TJRJ deve avaliar se vai manter ou não a decisão do juiz Jorge Luiz Martins. Em reunião, a CPTRAN já havia decidido quais empresas iriam assumir as linhas da empresa. Cerca de 80 funcionários da Aviação Cascatinha paralisaram o trânsito no terminal rodoviário do centro na parte da tarde da última quinta-feira. O principal objetivo da manifestação foi acionar o poder público para buscar explicações sobre como serão conduzidos os processos trabalhistas, já que na decisão do Jorge Luiz Martins, a Cascatinha não pode demitir operadores diretos, motoristas, cobradores ou fiscais, e caso contrário será considerada infração contratual gravíssima. No entanto, o maior questionamento dos rodoviários é que a empresa poderá decretar falência após não possuir linhas em atividade. Aos rodoviários presentes na manifestação, o diretor-presidente da CPTRANS, Thiago Damasceno, afirmou que a prefeitura também fica com dúvidas sobre como será conduzida a questão dos rodoviários. A fala diz o seguinte, abre aspas, nós entendemos que ao mesmo tempo que a retirada das linhas da Aviação Cascatinha, como ela terá receita, mas isso a gente tem que enfrentar junto ao juiz. A prefeitura está à disposição para lutar junto com vocês, fecha aspas, foi o que afirmou inclusive o presidente da CPTRANS, Thiago Damasceno. E a gente continua, então, com esse cenário de incerteza, A gente lembra que na semana passada o TJRJ recusou o pedido da Cascatinha, no entanto, na última quinta-feira, então, fez esse anúncio. Fica suspensa, então, essa substituição das linhas, lembrando que cada parte aí das localidades operadas pela empresa seriam de responsabilidade da cidade das Hortênsias, também da Turpe, até mesmo da Cidade Real.
e alguns trechos teriam ali a locomoção por vans que levariam até a pista principal, né, que é ali a Estrada União Indústria, para acesso aos outros coletivos. A nossa equipe vai continuar acompanhando o caso e também, né, como que vai ser feito esse acompanhamento. Afinal, no dia 5 de março, o TJRJ deve se reunir novamente para definir então essa situação da empresa aqui no município. Mudando de assunto, Petrópolis pode contar agora com um programa municipal de incentivo à prática do Tecbol, também conhecido como Fute-Mesa. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal durante sessão ordinária realizada na última terça-feira. De acordo com o texto, para a criação do programa, a Prefeitura pode celebrar parcerias com empresas, fundações públicas ou privadas, bem como organizações da sociedade civil, para a instalação e manutenção de quadras de fute-mesa em espaços públicos, como praças, parques e também outros locais de livre acesso ao público. As empresas podem inserir sua marca nas mesas instaladas e vão ter aí os custos de instalação e manutenção das quadras sem qualquer ônus para o município, ou seja, sem qualquer custo para a prefeitura. A ideia da parceria com as empresas privadas para a instalação e manutenção das quadras de fute-mesa é uma forma de viabilizar a implementação do programa sem gerar, então, custos para o município. Além disso, a inserção da marca das empresas nas mesas de fute-mesa não vai comprometer a integridade do patrimônio cultural, histórico e ambiental da cidade. A proposta segue para a apreciação do Poder Executivo e entra naquele trâmite. Caso aprovado, é publicado em Diário Oficial e então ela entra em vigor. Do contrário, caso a Prefeitura vete, esse veto volta para a Câmara e os vereadores votam o veto, ele sendo derrubado, a lei é promulgada e entra em vigor também com a publicação no Diário Oficial. Olha só, já está disponível o resultado final do concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Os candidatos e candidatas podem acessar o site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br, ou do INQC, que foi o responsável pela prova, inqc.org.br, para verificar o resultado. Ao todo, são 623 vagas, sendo 73 imediatas e 550 para a formação de cadastro de reserva. Serão preenchidos cargos operacionais e também administrativos de níveis fundamental, incompleto e completo, além de médio, técnico e também superior. No site da Prefeitura, todas as informações. Ainda falando sobre a cidade, o Banco de Sangue Santa Teresa pede o apoio da população para aumentar os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa, principalmente dos doadores com tipo sanguíneo O negativo. A gente vai acompanhar a fala da Marcela Colonese, ela que é a coordenadora e responsável pelo Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis, para falar sobre esses estoques e também desse apoio para a população. Vamos acompanhar. Oi pessoal, bom dia. Marcela, enfermeira coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa. Hoje eu estou passando por aqui para pedir socorro, para pedir ajuda de todos vocês com a doação de sangue. Nós estamos hoje colhendo 80% a menos do necessário para manter a segurança da nossa cidade. Hoje a nossa produção está em apenas 20% do que a gente precisa para atender as pessoas. E a nossa preocupação está muito grande porque a gente já está na faixa de risco de faltar sangue para a nossa cidade. E aumenta ainda mais a preocupação com o aumento do número de casos de dengue na nossa cidade. A dengue é uma doença grave e quando ela se apresenta na forma da dengue hemorrágica, aonde em alguns casos a pessoa precisa receber transfusão de plaquetas, que é um hemocomponente produzido a partir da doação, a nossa preocupação fica gigante, porque sem doadores nós não teremos esse hemocomponente para atender as pessoas. Então eu estou passando por aqui hoje para contar para vocês que o estoque de sangue da nossa cidade está em situação crítica e a gente precisa da ajuda de todos vocês. As pessoas que estão doentes, enfermas, precisam da ajuda de todos vocês para que a gente consiga manter um estoque em situação confortável para atender com segurança essas pessoas. Hoje
todos os grupos sanguíneos são bem-vindos e nós estamos abertos de 7 da manhã às 18 horas, todos os dias, esperando você, esperando a sua doação para que a gente consiga, juntos, salvar vidas. Então a gente acompanhando a fala da Marcela Clonese, a coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa. A doação é rápida, a doação em si dura em torno ali de 20 minutos, né? Todo o processo até a triagem e o término da doação, ainda você faz um lanche no final, né? Para restabelecer ali as energias. E é importantíssimo, você ajuda a salvar até 4 vidas. Estamos passando por esse momento delicado de dengue, não só em Petrópolis, nós já trouxemos aqui o acompanhamento, os dados em relação até a nossa própria região de cobertura, mas o estado e o país como um todo vivem um cenário muito delicado referente à dengue. A gente ainda vai abordar esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, também no próximo bloco, porque o estado decretou epidemia de dengue aqui no Rio de Janeiro. Então, é importante, se você está bem de saúde, não teve nenhum sintoma, alguma coisa suspeita, liga para o banco de sangue, tire ali as suas dúvidas, se você pode ou não realizar a sua doação. A gente sabe que existe ali algumas regras específicas, né? Como não é necessário estar em jejum, além disso é necessário ter dormido bem na última noite, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Além disso, se você fez algum procedimento estético, como tatuagem, colocou algum piercing, é necessário um intervalo de tempo ali de 6 meses para você fazer uma doação novamente. E, claro, a gente lembra também para aquelas pessoas que já doaram, existe um tempo específico também para que essa pessoa possa retornar ao banco de sangue. Então, se você tem qualquer dúvida, liga para o banco de sangue, esclareça todas as suas dúvidas, mas não deixe de doar. A gente vem de um período de festas de fim de ano, inclusive também o carnaval, que aumentam a demanda, né, por doação de sangue, por conta tradicionalmente dos acidentes que acontecem. A gente trouxe o balanço da Polícia Rodoviária Federal aqui também para você que está nos acompanhando. Então não deixe de doar, é sempre muito importante e você auxilia as famílias, né, as vidas que estão precisando nesse exato momento. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo para você. Vamos abordar mais uma vez a dengue, então não saia daí, a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou aquele momento que todo mundo espera de saber como que fica a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo com a gente para trazer então as atualizações em relação à previsão do tempo. O tempo amanheceu chuvoso aqui em Petrópolis, pelo menos na localidade de Nogueira, onde eu moro, Eric. A tendência dessa chuva permanecer para esse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, é sim. Hoje eu trouxe 2 alertas que foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Ambos são de chuvas intensas e seu fim está previsto para dia 24 de fevereiro. A diferença entre eles é o grau de severidade e onde cada um está localizado. O primeiro aviso está sobre todo o estado do Rio de Janeiro e seu grau de severidade é de perigo potencial, primeiro nível. Já o segundo alerta não cobre as nossas cidades de cobertura, nem o estado do Rio de Janeiro, mas tem se espalhado por todo o país de forma acelerada. Seu grau de severidade é de perigo, o nível 2. Por isso é importante ficar atento e evitar áreas de risco durante as chuvas. Hoje, aqui em Petrópolis, a sexta-feira é de probabilidade de chuva, mas a temperatura não deve diminuir tanto, marcando mínima de 19 e máxima de 28 graus. Mas agora, vamos à previsão do tempo do fim de semana, né? Que é a previsão mais aguardada aí pelos telespectadores. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem ver que há sim probabilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura nesse fim de semana. Em Nova Friburgo, por exemplo, o sábado será de chuva isolada a qualquer hora do dia e possibilidade de trovoadas durante a tarde. A intensidade dos ventos no município será fraca, o céu permanece com muitas nuvens durante todo o dia e à noite, e apesar da chuva, a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. No domingo também chove, com possibilidade de trovoadas isoladas, e a temperatura se mantém estável. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o sábado será de sol entre nuvens, chuva isolada, ligeiro aumento na temperatura e ventos fracos. Durante a tarde, a probabilidade de trovoadas para o município e os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 30 graus. No domingo, a previsão também é de chuva e a temperatura começa a diminuir. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 29 graus. Agora, a temperatura no sábado em Petrópolis
continua subindo, mas há alta probabilidade de chuva durante o dia para o município. À noite também pode chover e durante a tarde há probabilidade de trovoadas. Com ventos fracos e muitas nuvens no céu, os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 33 graus. Temperatura alta, apesar da chuva. No domingo, não só a temperatura se mantém estável, mas como a chuva e o acúmulo de nuvens no céu também continuam. Os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Paraíba do Sul, o sábado será de muitas nuvens no céu e possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. À noite, também chove. Com ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 30 graus. Já no domingo, a possibilidade de chuva vem acompanhada de trovoadas isoladas. Ainda assim, a temperatura se mantém em elevação, marcando mínima de 21 e máxima de 32 graus. A previsão no sábado em Pati do Alferes também será de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde, assim como nos outros municípios. Com ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. No domingo, a chuva continua e os termômetros se mantêm estáveis, marcando mínima de 20 e máxima de 33 graus. E para finalizar, em Três Rios, o sábado será de pancadas de chuva isolada, ventos fracos, muitas nuvens no céu e também aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 23 e máxima de 31 graus. No domingo, a previsão é de chuva com possibilidade de trovoadas durante a tarde e a temperatura continua subindo. Os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 33 graus. Richard, fim de semana chuvoso e de alta temperatura. Essa mudança repentina no clima pode trazer diversos danos à nossa saúde, principalmente para quem sofre com problemas alérgicos ou está com a imunidade baixa, por exemplo. Por isso, é o momento ideal de redobrar os cuidados com a saúde, não esquecer o guarda-chuva em casa, não esquecer o casaco em casa, tomar suas vitaminas para não ficar doente, né? Com toda certeza, Eric. Todo cuidado é pouco durante esse período, não só agora, né, e não esquecer aí os antialérgicos, mas também o repelente. A gente sabe que também tem que tomar cuidado aí com as questões relacionadas à dengue e sempre ficar atento em casos de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Eric, obrigado pelas informações. A gente volta amanhã com a previsão do tempo. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente fala agora em relação, olha só, veja, atenção para você que está nos acompanhando, porque a Receita Federal tem alertado aí os microempreendedores individuais. Isso porque eles devem ficar atentos para não cometer erros no preenchimento da declaração anual de faturamento à Receita Federal. O prazo, a gente lembra para você, de entrega obrigatória vai até o dia 31 de maio. Na declaração é preciso informar os ganhos obtidos em 2023, como vendas e a prestação de serviços. O faturamento anual deve ser no máximo de R$ 81 mil ou proporcional ao mês de abertura da empresa. No entanto, as receitas com comércio ou serviços devem ser registradas de forma separada e não juntas. Outro erro comum é não informar a contratação do funcionário. A gente lembra que o MEI pode ter até um funcionário. O Conselho Federal de Contabilidade alerta que a declaração errada pode levar à restrição ou cancelamento do CNPJ, ao bloqueio da emissão de notas fiscais e da conta bancária do microempreendedor, e as contribuições ao INSS deixam de ser computadas. O documento deve ser entregue pelo MEI que esteja com o CNPJ em vigor, mesmo que não tenha tido faturamento em 2023. Caso o profissional autônomo tenha encerrado as atividades como MEI, também deve enviar a declaração. Ela está disponível na página do Simples. Então, se você tem alguma dúvida, o Sebrae também pode auxiliar de forma gratuita. Procure uma agência na sua localidade, no seu município. Tire as suas dúvidas e faça a declaração. Olha só, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.690 da Mega Sena, viu? Que foi realizado na última terça-feira
em São Paulo. Os números sorteados foram 9, 28, 33, 43, 45 e 55. O prêmio da faixa principal acumulou em 97 milhões de reais. Aqui ainda teve 67 apostas ganhadoras e cada uma vai receber aí R$ 63.167,59. Já a quadra teve pouco mais de 6.500 ganhadores e cada um deve receber pouco mais de R$ 900. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília e você vai acompanhar os sorteios na casa lotérica credenciada pela Caixa ou também pela internet. O jogo simples com 6 dezenas custa R$ 5. Vale a gente sempre lembrar para você. Vamos conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda para abordar o reforço da segurança pública no município. E ela vai trazer informações para a gente em relação a esse tema. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, como que vai ser esse reforço? Olá, Richard, boa tarde. A segurança pública de Volta Redonda será reforçada com a chegada de novas viaturas. Ao todo serão 15 veículos. O aumento no número de viaturas acontece junto à expansão do policiamento na cidade, que será feita através do Sistema Integrado de Segurança, permitindo que o patrulhamento nas ruas dobre em Volta Redonda. A frota vai reforçar a Operação Segurança Presente, o PROES, CEMOP e a Guarda Municipal de Volta Redonda, contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso, Maria da Penha e dentre outros. Com as novas viaturas, os 250 policiais militares já capacitados, em conjunto com a Guarda Municipal, percorrerão todos os bairros de Volta Redonda, promovendo policiamento de proximidade e atuando também na prevenção de atos ilícitos. É com você. Obrigado, Ana, pelas informações, trazendo então atualizações aqui da região sul-fluminense. E a gente continua em Volta Redonda. A gente conversa também com a nossa repórter, a Alana Silveira, porque como a gente falou sobre reforço, a polícia está investigando um roubo de bolas oficiais da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Lana, onde que esse crime aconteceu e qual é o andamento dessa investigação? Boa tarde para você. Olá, Richard. Boa tarde. A Polícia Militar está investigando o caso de roubo de um carregamento de bolas oficiais que seriam utilizadas pela Confederação Brasileira de Futebol nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro de 2024. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira. O carregamento, avaliado em R$ 77 mil, estava sendo transportado em um caminhão que saiu de Santa Catarina, onde fica localizado o armazém central da empresa, para o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira na Granja Comari, em Teresópolis. Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que foi rendido por assaltantes na Via Dutra, em Aparecida, e deixado às margens da BR-393, na altura de Três Rios, percorrendo cerca de 265 quilômetros sob a ameaça dos criminosos. Horas depois, o caminhão foi encontrado abandonado em Volta Redonda. O veículo estava vazio, com todo o carregamento de bolas retirado da carroceria. A localização aconteceu graças a informações da empresa de monitoramento, que percebeu que o caminhão estava fora da rota e não conseguia entrar em contato com o motorista. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Volta Redonda, que passa a investigar o caso. É com você. Obrigado, Lana, pelas informações. Situação aí delicada, né? Os motoristas, o susto que não passam, né, nesses momentos aí, por conta desses assaltos e os crimes que acontecem. Visto que a gente vê aí esse crime, é necessário realmente aumentar o policiamento e as forças de segurança na região sul-fluminense. Nossa equipe do Correio Sul-Fluminense trazendo atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta nós vamos trazer para você uma entrevista exclusiva que fizemos com o vereador Ingo Ramos. Ele que inclusive foi noticiado no nosso jornal Correio Petropolitano, vai se filiar ao Partido Progressista e vai lançar a sua pré-candidatura à Prefeitura de Petrópolis para as eleições de 2024. Abordamos com ele os principais temas em relação à cidade, inclusive o transporte. Não saia daí, o intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento então de abordarmos a nossa entrevista de hoje e vamos conversar com alguém que já é mais que habituado aqui com o Correio Petropolitano Debate, o vereador Ingo Rames, e hoje vamos falar especificamente sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de Petrópolis. Foi confirmada, inclusive, pela nossa equipe do jornal Correio Petropolitano. E ele vai falar um pouquinho, então, para a gente sobre essa pré-candidatura. Ingo, muito boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Richard. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ingo, vamos lá. A gente sabe que você era um dos principais nomes em relação aí, pelo menos
cogitados para essa pré-candidatura à Prefeitura de Petrópolis, muito pelo que você fez durante a sua gestão interina aqui no município. Por que agora realmente confirmar essa pré-candidatura e como que está sendo aí já o início desses trabalhos? Então, Richard, na verdade, essa ideia já vem desde que nós saímos da Prefeitura de 2021. Muita gente vinha falando conosco, nos procurando para que a gente pudesse iniciarmos um projeto para 2024, né? Então a gente tem que amadurecer a ideia, conversar com o grupo, conversar com a família também, que é fundamental nesse processo todo. E a gente já tinha essa ideia amadurecendo na cabeça e no nosso dia a dia. E a gente realmente tornou isso uma realidade, a gente está preparado para vir como pré-candidato a prefeito agora em 2024. Então nessa semana que passou nós estivemos no Rio, lá no PP, já com a estrutura do partido que eu vou me filiar daqui a pouquinho. Então a gente já assumiu esse compromisso para que a gente possa aí já colocar o nome na rua, enfim, que tinha muitas fofocas acontecendo, então é importante já se posicionar e já colocar o nome à disposição para que a gente pudesse realmente, com forma respeitosa e com muita humildade também, ir preparando essa pré-candidatura e amadurecendo aí com os nossos parceiros, com os nossos pares, com todo mundo que acredita no nosso projeto. Perfeitamente. Ingo, agora me surge a curiosidade, por que o PP? Então, na verdade, muita gente me pergunta isso, né? No final de 2021, assim que eu saí do governo, o deputado Dr. Luizinho, deputado federal, que eu muito querido, um cara que fez uma amizade bacana com ele, me ligou aí e falou assim, se você quiser vir como candidato a prefeito em 2024, eu quero você no PP comigo. Eu falei, obrigado, tal, vamos amadurecer, vamos preparar essa ideia na cabeça para a gente ir avançando aí com calma. E nesses 2 anos aí, 2022, 2023, a gente conversa muito, é um cara que eu tenho uma relação muito bacana, e ele sempre mantendo essa postura dele de querendo que eu fizesse parte desse projeto do partido e tal. Eu, por que não também, mas era uma fase que eu não poderia mudar de partido. Eu tive a opção de não querer vir candidato a deputado, realmente para poder amadurecer a ideia para esse ano 2024. Então a gente veio tratando com isso e sempre mantendo essa relação com o doutor Luizinho, que é o partido que eu acredito, que eu gosto, que ele tem uma linha muito próxima do que eu acredito. E é um partido que você fala direto com o presidente estadual, você fala direto com o presidente nacional, você consegue ter essa relação. Então eu falei, por que não? Então a gente ele me fez aquele convite, onde foi uma cerimônia onde foram 23 candidatos, 23 pré-candidatos a prefeito no estado, e eu fui um deles. A gente participou lá desse encontro lá no partido e fiquei muito surpreso e feliz com a forma que eu fui recebido, a forma que eu fui acolhido por eles. A gente está formalizando isso só agora em março, porque eu ainda não posso fazer essa filiação agora com a janela eleitoral, então a gente só foi um compromisso ali verbal, para que a gente pudesse realmente já colocar a notícia na rua, porque muita gente para na rua perguntando, e já colocar também o partido que eu estou caminhando, porque eu pretendo vir como candidato no futuro, para que a gente possa já compor com quem a gente acredita, quem acredita na ideologia do partido também, para a gente avançar já nessa pré-candidatura de 2024. Aproveitando esse cenário que a gente vê hoje, Ingo, queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência para dentro dessa área em relação a pré-candidaturas. Você acredita que talvez até mesmo a sua gestão interina possa, de alguma forma, te favorecer para conseguir vencer essa eleição? Uma eleição que vai ser tão disputada? Então, gente, favorecer, eu não sei se a palavra seria essa, mas eu tenho certeza que o que me lançou como pré-candidato foi o trabalho que nós fizemos em 2021, né? Eu e toda a equipe, que ninguém faz nada sozinho, então tem uma série de pessoas que me ajudaram ali no dia a dia, que eu sou muito grato a todos eles sabem disso, eles e elas, né, sabem disso o tempo todo. Então a gente fez esse trabalho bacana, saímos muito bem avaliados do governo 2021, você anda pela cidade, você percebe essa aceitação, e naturalmente isso virou uma pré-candidatura espontânea da população, me sugerindo que eu viesse candidato agora em 2024. Então a gente veio amadurecendo, como eu falei. Então, com certeza, a minha base foi o que foi construído, principalmente no 2021. O que eu construí em 17, 18, 19, 20, contribuiu também, mas isso foi
reconhecido na urna 2020, que eu fui o quarto vereador mais votado da cidade, fui bem votado. E quando nós saímos do governo interino, naturalmente isso já virou uma outra expectativa, onde as pessoas entenderam que é possível apresentar uma ideia nova, uma pessoa que ninguém esperava, caiu lá, como o pessoal fala, caiu de paraquedas, e as coisas aconteceram, a cidade ficou calma, a gente conseguiu avançar em muitas pautas, e a gente ficou muito, muito grato por isso, muito feliz, e por que não também agora retribuir um pouco mais esse carinho e vir como pré-candidato, como o pessoal nos pede muito na rua. Então, acho que o ano 2021 é a minha base, que foi ele que me lançou como pré-candidato. Na verdade, a gente veio amadurecendo e só confirmou isso tudo. Ingo, em relação à cidade hoje, até aproveitando aqui, queria também um pouco da sua análise, até como parlamentar também nesse caso, em relação, por exemplo, aos ônibus aqui em Petrópolis, teve decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, sim, que determinou então aí que a CPTrans substitua todos os ônibus que são operados hoje pela Cascatinha. Como que você vê essa decisão e esse cenário que ainda permanece em Petrópolis em relação aos ônibus? Como o próprio juiz comentou no documento, ele identifica ali que não há um conflito, pelo menos, entre a empresa e a CPTrans, que é o órgão fiscalizador. Como que você está vendo tudo isso, acompanhando também por ser o presidente da Comissão de Transportes na Câmara? Então, isso é uma pauta que eu acabei me envolvendo muito, em função até da presidência da comissão na Câmara, eu tive que me aprofundar mais sobre o assunto. Lembrando que em 2021 a gente também já participou muito, que o transporte já não vinha bem em 2021 e hoje está muito pior. Eu posso garantir isso no nosso dia a dia. Então a gente criou algumas alternativas em 2021 para que pudesse melhorar e o atual governo, infelizmente, não colocou nada em prática e isso só foi piorando e, naturalmente, após o incêndio, acabou de piorar como um todo. Então, como o doutor Jorge mencionou na decisão dele, a gente não vê esse enfrentamento da atual gestão com as empresas para buscar um transporte melhor para todos. Então, a nossa luta segue nessa linha. Então, a gente já vem falando há muito tempo dessa questão da Petro e da Cascatinha, principalmente. Não é nada pessoal, né? A gente entende que as outras empresas têm problema, lógico que tem também, mas são problemas menores que no dia a dia a gente pode ir corrigindo e ajustando. Mas, infelizmente, a Petro e Cascatinha era um problema muito maior. Então, eu cheguei a colocar isso publicamente, que a ideia era essa, a gente, como a Cascatinha é menor e é do mesmo grupo econômico do que a Petroita, então, assim, abre mão da Cascatinha, melhora a Petroita para que possa prestar um serviço de qualidade e vai recuperando um pouquinho, então, o grupo econômico teria que dar um passinho atrás para poder melhorar no futuro e a cidade tem que compensar a Cascatinha de alguma maneira. Então, a minha ideia foi, na época, que pudesse fazer uma outra licitação, chamamento público, uma intervenção, enfim, algo nesse sentido. Importante que tivesse alguma decisão do Poder Executivo. Como teve a inércia do Poder Executivo, a Justiça teve que agir. Então, parece até que a Prefeitura queria isso, que o Judiciário entrasse realmente, tomou a decisão. Agora, tem essa semana, né, até sábado, para que pudesse achar uma solução. Então, a gente sabe que já tem muitos boatos na rua, que a Turp e a própria Cidade Real iam assumir algumas linhas, mas até então não seria todas as linhas da Cascatinha, e a decisão é bem clara no sentido de trocar todas as linhas, então vai ser um corre-corre, realmente a gente tem essa preocupação, como é que será esse serviço já no próximo sábado e domingo, como é que a população será atendida, que é a nossa maior preocupação, e também com os funcionários, com os rodoviários que estão trabalhando nessa empresa, porque a decisão também diz que não pode mandar embora. Sim. Mas a empresa também não pode executar o serviço. Então, como é que vai ficar essa situação? Então, a gente também tem uma preocupação enorme quanto a isso. Tivemos contato com o sindicato ontem também na reunião do Comutran. Então, a gente está levantando as informações para que a gente possa passar segurança, tanto para o usuário, né, que é o principal fator desse contexto todo, e logicamente também por todos que trabalham lá, que tem funcionários de muitos anos. A gente teve lá no passado, lá na época do prefeito Paulo Mustrange, todo mundo sabe que não indenizou ninguém, ficou devendo, enfim, a gente tem também esse problema. E os dois estão, tanto o Paulo quanto o atual prefeito, estão na cadeira hoje e não tiveram a iniciativa de melhorar em nada nesse sentido. Então, a gente está buscando esse enfrentamento, buscando essas informações com o propósito de quê? Eu não quero brigar com ninguém, não interessa isso. Eu quero um serviço melhor, um serviço mais barato para atender a população e preservação
dos empregos dos rodoviários. Pode ser que sejam contratados pela Turco, pela Cidade Real, eu não vejo nenhum problema nesse sentido, desde que possa passar dentro do acordo judicial, isso pode ser conduzido dessa forma. Então, a gente está buscando essas soluções para preservar os empregos, porque todo mundo precisa da sua dignidade, e também um transporte de qualidade e mais barata para todos. Em relação ainda sobre esse tema, realizaria intervenção, por exemplo, se fosse o prefeito? Muito provavelmente. A gente tem que ter essa decisão muito suporte jurídico também, né? Além da firmeza. Então, como teve no passado um problema no Executivo, porque a forma que foi feita não foi a forma correta, exatamente. Mas eu acho que poderia ser construída uma forma de intervenção baseado com o Judiciário, tudo direitinho, para que a gente pudesse, mas o Executivo conduzindo todo esse processo. Essa era a minha proposta. Faria um chamamento público para as empresas interessadas para assumir essas linhas e a gente ia ganhando aí a confiança da população e, naturalmente, dos empresários também que participam desse ramo como um todo. E quem ia ganhar era o cidadão na ponta, que ia ter um transporte de qualidade, e a empresa também poderia investir toda a sua energia no outro braço, que é a Petroita hoje, para melhorar o serviço também, que está muito ruim também. Aproveitando ainda falar um pouquinho sobre Petrópolis, Ingo, e sobre essa pré-candidatura, a gente sabe que ainda é tudo muito no início, mas até mesmo pela sua gestão já em 2021, hoje, além do transporte público, o que você vê de mais preocupante dentro de Petrópolis e que já deve ser algo aí a ser elaborado, por exemplo, até para o seu plano de governo? Então, a gente tem a geração de emprego, é um fato que a gente sente uma preocupação enorme da população. E a gente precisa trabalhar muito em função disso, porque o melhor programa social que existe, Richard, é a geração de emprego, né? O cara que trabalhar, ter a sua dignidade, seu salário na conta. Então, a vaga em creche também para que a esposa possa trabalhar, a mãe possa trabalhar, a mãe solteira, enfim, ou a esposa, para poder contribuir com a sua casa. Então, eu acredito muito na geração de emprego. Então, de que forma? A gente contribuindo com um comércio melhor, tentando trazer empresas maiores para a cidade, a ampliação das empresas já estão aqui no município, incentivando mais essas empresas a ampliarem os seus serviços ou a sua estrutura física aqui na nossa cidade. Então, isso é um outro segmento que a gente dá muita importância, a gente precisa cuidar dele para que a gente tenha aí uma cidade mais próspera e, consequentemente, produzindo para todos nós, e a engrenagem vai girando cada vez mais. A segurança, fora a segurança pública, a educação, que já são fatores que são clichês, aí, vamos dizer dessa forma, a gente não tem como fugir disso tudo. A saúde, e um item que eu sempre falo da saúde também, é a questão da saúde mental, que a gente fala muito pouco de saúde mental, e a gente veio 2 anos de pandemia, mais a tragédia, então a gente vê principalmente nas escolas, muitas crianças com problemas psicológicos, a gente precisa realmente tratar e dar uma atenção para isso, porque isso só vai piorando a cada dia. Então, é um bracinho da saúde que a gente precisa dar uma atenção muito especial, e eu já estou trabalhando em cima disso também para que a gente possa atender toda essa demanda. E para finalizar, o meu outro braço aí que você mencionou é a questão da prevenção dos acidentes que a cidade ocorre, acidentes geográfica, a cidade ocorre durante vários anos. Então, se a gente não tratar a causa, a gente não prevenir, não adianta. A gente não consegue controlar a quantidade de chuva, que dia vai chover, isso a gente não tem esse controle. Então, nós fizemos, lutamos pelo radar, você lembra disso, a gente chegou a fazer várias matérias sobre isso. Então, o Estado já está comprando esse radar para melhorar essa previsão, consequentemente poder avisar as famílias com antecedência, poder dar a localidade exata que vai chover para que as famílias possam sair do seu local com segurança e não ter nenhum óbito, que é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. E, naturalmente, tem a nossa lei também de investir 2% do orçamento em obras de prevenção, que eu sempre falo, a gente sempre reconstrói. Então, é muita obra de reconstrução. O que foi feito de prevenção, Richard? De fevereiro e março de 2022, o que foi feito de prevenção nesses 2 anos aí? Quase nada, só você olhar o histórico. A gente fez muita coisa de reconstrução, fez bastante coisa de reconstrução, tanto no governo do Estado, o município também fez alguma coisa, mas de prevenção, o município não fez quase nada. Então, a gente precisa prevenir, ter uma dragagem dos rios anual, ela não pode ser só no próximas chuvas, tem que ser um programa durante o ano inteiro, até porque nas chuvas você não pode botar as máquinas dentro do rio. Então, são esses assuntos que a gente não pode esquecer nunca, a gente fala pouco deles, né? Então, a questão do transporte, que eu acho que é o principal problema, a questão da geração de emprego. Desenvolvimento econômico. Exatamente. Né? E a questão da prevenção
as chuvas, vou falar das chuvas, mas o desastre como um todo, que a gente precisa fazer isso tudo. E um bracinho especial ali que eu sempre boto um asteriscozinho é a questão da saúde mental, porque a gente fala muito pouco, não esquecendo, obviamente, da saúde como um todo, da educação e da segurança pública, que são primordiais para qualquer cidade. Perfeito. Ingo, além disso, eu queria que você falasse um pouquinho em relação, por exemplo, à estrutura da prefeitura. Ela é muito complexa, a gente sabe disso, são várias secretarias, vários órgãos aí. É claro que o prefeito em si, ele tem ali o secretariado para auxiliar. Já tem pensado em nomes, possíveis nomes já utilizados em 2021 podem retornar para uma possível confirmação à cadeira do Executivo para 2025? Então, naturalmente, a gente sempre pensa nisso, né? Em 21 eu tive 2 dias para montar um secretariado, praticamente. Todos foram muito parceiros, acreditaram num programa que seria de 1-2 meses, a gente não tinha prazo e acabou virando 11 meses. Naturalmente, a gente tem várias pessoas que já trabalham conosco, que tem uma afinidade, que a gente tem a confiança, a gente acredita no trabalho, que a gente pensa em estar nos acompanhando em 2024, em caso de êxito na nossa pré-candidatura. Então, a gente tem esse cuidado como um todo e, naturalmente, vão surgir outras possibilidades, outras conversas, outras pessoas que a gente também já se aproximou de alguma maneira, são pessoas que eu tenho carinho, que eu gostaria que pudéssemos trabalhar junto um dia. Então, como a eleição termina no final de outubro, nós temos aí novembro e dezembro para construir todo esse secretariado, toda essa equipe de trabalho com calma, para que a gente possa já entrar 1º de janeiro de 2025, caso aconteça, de uma forma muito mais organizada do que a gente entrou em 2021. Então, naturalmente, a questão do plano de governo também, que é obrigatório em qualquer pré-candidatura. A gente também vem conversando com vários atores aí que a gente quer que estejam conosco no governo. Não necessariamente secretário, não, pode estar de alguma forma contribuindo. Então, isso aí é óbvio que vai acontecer, de pessoas que estiveram comigo em 21. Naturalmente, eu vou convidá-los aí para estar conosco em 2025, em caso de sucesso aí. Mas a gente tem esse prazo a percorrer ainda e eu acredito que até lá a gente tem muita tranquilidade para construir isso tudo. Uhum. Em relação, claro, é uma pergunta também que eu não poderia deixar de fazer, e isso ainda deve ser debatido, obviamente, mas já há possíveis nomes para vice, por exemplo? Então, isso é uma pergunta que todo mundo me faz, é até curioso. Muita gente me pergunta isso na rua, nas redes sociais. Só que assim, o vice a gente define um pouco mais para frente. Como é que funciona o prazo eleitoral, o pessoal de casa entender? Nós temos agora a janela partidária, do dia 6 de março até o dia 5 de abril, onde os vereadores podem mudar de partido, ou o cidadão pode filiar, é o prazo de 6 meses antes da eleição, para que ele possa se filiar e concorrer à eleição de vereador, ou de vice, ou até mesmo de prefeito. Então, ninguém é vereador, ninguém é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice, até a convenção. E essa convenção só acontece em julho. Sim. Então, de abril a julho, tem muitas conversas, ou um outro candidato, pré-candidato a prefeito pode compor a chapa e nós sermos uma dupla, ou pode um vereador hoje, uma pessoa que tem intenção de ser candidato a vereador, vir candidato a prefeito, isso tudo pode acontecer nesse período. Tem uma composição partidária também, que sempre tem uma conversa partidária entre os atores aí políticos do cenário estadual e nacional também, isso tudo faz parte desse contexto, desse bastidor político, mas é uma decisão que tem que ser feita com mais calma também, um pouquinho mais para frente. Agora, nossa preocupação agora é realmente montar as nominatas dos vereadores, dos partidos que vão vir nos apoiando nessa pré-candidatura. Então, isso tudo vai acontecer agora em março. E aí sim, após esse período, a gente vai começar a pensar um pouco mais forte na questão do possível vice para 2025. Ingo, alguma outra informação importante, talvez você queira comentar ou deixar até um recado para a população que está nos acompanhando em relação a essa sua pré-candidatura? Então, eu queria deixar um recado para que as pessoas de casa possam acreditar na política. Eu sei que é difícil pedir isso, a gente sabe nos últimos anos aí que a gente passou uma série de questões até nacionais, então, mas que a gente precisa acreditar, precisa estudar, precisa acompanhar os candidatos, porque de alguma maneira alguém estará lá conduzindo
o município, conduzindo a nossa cidade. Então a gente precisa realmente entender um pouquinho para que a gente possa ter um voto seguro, um voto consciente para uma cidade melhor. Porque a gente não votar branco, nulo, isso não vai resolver o problema de ninguém, muito pelo contrário, você vai acabar estimulando ainda mais uma situação que você não acha confortável. Então a gente quer que as pessoas possam participar, possam ouvir, acompanhar os candidatos, se envolver um pouquinho mais, porque de alguma maneira alguém estará lá o representando, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Estarão lá 15 vereadores, um prefeito e um vice. Isso aí é certo de estar. Então a gente precisa acompanhar um pouco mais e naturalmente eu me coloquei como pré-candidato para participar desse processo que eu sempre falei. Reclamar de fora é mole. Foi por isso que eu quis vir como candidato a vereador lá em 2016, as coisas foram acontecendo e agora eu me coloquei como pré-candidato a prefeito exatamente com essa intenção, de fazer o melhor, de contribuir para a nossa cidade, para que a gente possa ter uma cidade melhor para todos, que eu também sou cidadão petropolitano, sou pai de família, tenho meu filho aqui, minha esposa trabalha aqui, enfim, todos nós estamos aqui no nosso dia a dia. É fácil me achar nas ruas, vou no mercado, levo meu filho na escola, sou um cidadão comum e, naturalmente, eu represento aí uma boa parte da população, a gente quer se fazer representante da cidade como um todo. Então, esse recadinho é para o pessoal que está em casa aí, que possa realmente acompanhar, estudar mais, para que a gente tenha aí uma eleição mais conceituada, uma eleição com nível um pouco melhor de conhecimento de toda a população e, naturalmente, também uma eleição limpa, sem fake news, sem ataques aí pesados, como a gente já viu em outras ocasiões. Então, da minha parte, pode ter certeza que não vai acontecer. Tá certo. Mingo, obrigado pela sua presença mais uma vez e, claro, o espaço sempre aberto para possíveis novas entrevistas. Richard, eu agradeço você o convite mais uma vez, agradecer a todos aí da equipe do Correio da Manhã. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.